Estúdio 36 de volta no oferecimento de Bela Casa, sempre uma sugestão de bom gosto em decoração. Uma vida dedicada à arte. Ainda criança, ela já manifestava o talento declamando poesias em reuniões familiares. Hoje, aos mais de 80 anos, Liana Brandão acumula prêmios por suas pinturas, gravuras, esculturas e desenhos. E ainda é autora de 7 livros de poesia. Essa trajetória está na exposição Eu Pinto a Vida e os Sentimentos, um encontro de cores e palavras que tem abertura marcada para amanhã em Florianópolis. E é com essa artista com quem eu converso agora, Liana Brandão. Tudo bem, dona Liana? Tudo bem, Camila. É um prazer estar aqui. Imagina. Uma alegria, já a tal de vivência que tudo vai acumulando, são desses momentos, né? Conta cada entrevista que a senhora deu, cada conversa que a senhora teve. Cada conversa, porque o conversar com a pessoa, o conhecer uma pessoa nova, um ambiente novo, é uma vivência. Então essa vivência, tu imagina, quase um século, é uma distância assim, que vai, não tem nem, para mim, vou te dizer, não vou medir em quilômetros, não tem medida, não teria, é vivência mesmo, como agora hoje, levo mais uma bagagem enorme de vivência. Esses 80 e poucos anos para a senhora significam não envelhecimento, não rugas, e sim experiência, vivência. É isso que significa para a senhora? Não sei de rugas, não sei se tenho aqui, deve estar aparecendo muita ruga, mas eu não estou sabendo se está, não estou sentindo nada de velha. Eu sinto a vida, uma mocidade, uma coisa linda. E passa isso tudo para o seu trabalho que é dedicado à arte, né? A senhora começou, eu falei ali, criança querendo aparecer em casa, né? Declamava com 3 anos, 4 anos, 5 anos, antes de saber ler. A minha mãe, que era irmã de um escritor famoso, graças a Deus, o meu tio, Alcides Maia. Tu achas melhor olhar para lá? A senhora pode olhar para onde a senhora quiser, vai ficar ótimo de qualquer forma. É tão bonito, é tão bom para lá, mas também falar contigo, estou falando contigo, acho melhor. Então olha para mim, vamos conversar nós duas aqui, o pessoal de casa acompanha a nossa conversa. E os que estão me ouvindo, os que estão vendo, um beijo e desculpem que eu vou virar para a Camila, porque... Então me conta essa história. É o seguinte, a senhora tem um tio que foi escritor e que influenciou o seu trabalho. O primeiro do Rio Grande do Sul, que foi para a Academia Brasileira de Letras, quando ela, claro, começou com Machado de Assis e outros, Coelho Neto e outros tantos, né? E lá, naquele tempo, não havia telefone, não havia... era para ir correspondência para lá e vir para a minha cidade do interior aqui. Qual era a cidade? São Gabriel, onde morávamos, a minha mãe e meu pai era dentista. Simplesmente, eu não me lembro, aí pequena, não sei o tempo que, acho que uns 3, 4 meses para o navio chegar lá e trazer de volta. E o meu tio mandava cartas, que eram como livros, que ele sempre já entrou para a academia, com 32 anos, o único com essa idade. Porque todos os homens que entram para a Academia Brasileira de Letras já têm a sua obra, as suas obras, um nome tal, por isso já são alguns de mais idade. Hoje a mocidade está muito ativa, estão entrando mais moços. Mais cedo. Mas naquele tempo não. Naquele tempo eram só pessoas como mais velhos. E o meu tio foi o primeiro moço. Foi assim... Uma coisa notória, a vivência dele lá. E ele nos mandava escritos para minha mãe, para a mãe. E o que ele contava nessas cartas? Por isso que eu vou dizer. Aí a minha mãe, como não havia telefone, não tinha televisão, não tinha luz elétrica, não tinha... Vê que tempo era. E eu vivia bem. Agora hoje, com tudo, eu vou contar depois. Conta agora, não conta depois não, conta agora. Aí a minha mãe, então, pegava aquelas cartas todas dele, aquele material que ele mandava, e lia, botava os filhos assim, nós somos 6
irmãos, perdi, agora estamos 4. 3. E a mãe lia a carta do tio. Aquelas coisas. Olha, isto é do Olavo Bilac. Olha, Cici, para minha mãe. Isto é do Machado de Assis, querida. Vou dizer, a poesia do Machado de Assis, uma maravilha. Até tenho que dizer, posso? Pode. Do Machado de Assis para a Carolina, a mulher dele quando morreu. Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda humana lida, fez a nossa existência apeticida e num recanto pôs o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra, que nos viu passar unidos e ora mortos nos deixa separados. E se tenho nos olhos malferidos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Machado de Assis. Essas cartas... Desculpa, mas eu ia declamar uma minha quando eu era pequenininha, mas acho tão lindo Machado de Assis, que foi dos primeiros que eu declamei, que a minha mãe ensinava. Começou muito bem, né? Declamando Machado de Assis. Só Olavo podia Bilac, dar nisso, né? E todos eles. Aí, quando eu comecei a fazer as minhas, eu já era bem mais crescidinha. E as delas, gente, são 7. E aí, 7 livros já publicados, 7 né? livros. Ela trouxe aqui o primeiro. Qual dos dois é o primeiro? O primeiro é o Marés do Tempo. Marés do Tempo é o primeiro. Foi lançado quando? Que está... Rapaz, de data comigo é meio forte. Isso aí foi... Deve ter aqui, olha aqui. Eu quero dizer, ele foi o primeiro que eu não ia publicar nunca. Eu sempre escrevi e botava fora. De 84 esse livro. 84. E depois, mais 2 anos outros... Esse é o livro que resultou dos poemas amassados que uma filha sua foi resgatando? É, exatamente. Aí tem alguns, porque o livrinho, a minha filha, eu escrevia, pegava, ai que camisa branca boa, uma para escrever. Escrevia em tudo? Aí lavava, estragava, papel amassava, botava fora. Jogava fora. Um dia, a minha filha, tinha 11 anos, ela chegou com um caderninho assim para mim. Francamente, eu fico com pena, porque as poesias... Eu era louca, não fosse a Suzana, minha filha, muito obrigada, Suzana. Não fosse a Suzana, eu teria, não teria, porque quando eu olhei para aquele livrinho, ela disse, toma mãe, a freirinha do colégio te mandou. E eram seus textos, encadernados. Mas que verso, que é isso? Mãe, os versos que tu bota fora. Tava um livrinho que era uma beleza, eu lendo, gostei. E aí a senhora tem esses 7 livros e agora, tem também... tem um outro que vai sair agora, mas... Vai ser o 8º? É, será. Que legal. Quer dizer, se essa velha continuar pensando que é moça... Mas o livro já está escrito. Tá escrito. Então vai sair de qualquer forma. Acredito que as filhas são tão minhas amigas, tão queridas, tão boas, uns anjos que Deus me mandou, que eu tenho a impressão que talvez elas queiram, porque durante 15 anos, esse livro eu escrevi, comecei há 15 anos, e não terminei, porque agora aqui em Florianópolis, a vivência é outra para mim. Já não sai o mesmo ritmo. Muda, né? Muda tudo. Então, eu parei com o livro, né? E agora retomou. E agora, eu disse, o livro agora não pode mais ser o solilóquio. É soliloquando. Porque eu não sei quando já mudou. Agora, dona Liana, a senhora veio aqui para contar que nesse fim de semana vai ter uma vernissagem de uma exposição que conta um pedacinho dessa história de vida, tanto da literatura quanto nas artes plásticas. O pessoal em casa viu aqui que tem diversos quadros assinados por Liana Brandão no nosso cenário, e dá para perceber que tem diversas fases da sua carreira como pintora, né? Esses quadros é uma amostrinha que eu trouxe aqui, porque eu gostaria, para que vocês pudessem ter uma ideia,
ter trazido os quadros que me fez, essa vivência aqui de Florianópolis, me fez pintar diferentes do que eu pintava antes. Mas como eram muito grandes, de 1,5 m, 2 metros, eu não deu para trazer, porque era difícil tirar, agora já está tudo montado, e ocupar aqui. Então esses são médios, os pequenos tenho, então, de 2,5 m, de 2 metros, de 1,5 m, de 1 metro, de tudo tamanho, e esses médiozinhos eu achei que daria uma ideiazinha. Eles estão lindos, muito bonitos, parabéns. A senhora tem ideia de quantos quadros vão estar nessa exposição? Porque muitos já não estão mais com a senhora, já estão... Eu sei que há quadros seus no acervo do Margues, no Rio Grande do Sul, há quadros seus na Argentina, no resto do Brasil, mas nessa exposição são quantos? Eu quero dizer, claro, dentro da galeria, da exposição e da minha casa, e tem muitos quadros ainda. Na exposição deve ter... Porque quem tratou esse trabalho, que estão se sacrificando, como eu te disse, são as minhas filhas e uma sobrinha querida, a Vânia Albuquerque, que já tem tratado aí bastante, conversado com vocês e com a imprensa e tudo, ela tem me ajudado. A Vânia, então agora eu queria te dizer o seguinte, o que eu te perguntei? Eu perguntei quantos quadros a senhora acha que tem lá? Elas contaram, elas recontaram, mas eu calculo 160. Nossa! 100 a outros 40, 50. É uma super exposição, então. É bastante, é muito quadro. Que legal. É muito quadro e tamanhos muito grandes. Então é uma coisa que até eu estou lá olhando. Dona Eliana, convido o pessoal que está em casa, agora sem olhar para mim, olhando para eles, pode ser lá para a câmera 2 então, para assistir aqui, ó, para a câmera 3. Para ir lá e acompanhar e conhecer o seu trabalho e ver essa exposição. Conta o que tem lá. Contar o que tem lá? É. Ué, lá tem só quadro, só pintura, só colorido, só liana, só vida. Agora, dentro de cada quadro tem tanta coisa que precisa cada um de vocês, porque eu própria não posso desvincular aquela mixórdia que eu mesma fiz. É coisa... Meu Deus, eu fiz isso. Porque eu não faço esboço, eu não planejo nenhum quadrinho, eu ponho a tela branca na minha frente e aí vem... Agora eu pinto de pincel porque eu já gastei todos os meus... como é que você chama aqui? A ponta dos dedos. Eu já gastei porque eu pintava com os dedos. Os dedos. Agora eu gastei muito, eles não têm mais textura nenhuma. Eu preciso, então eu estou usando pincel. Até estou gostando. Então eu pego aquelas latas de tinta, a telona melhor, maior. Ai meu Deus, vejo paredes, que coisa boa de pintar. Pego a tinta e começo. É como começar uma redação, uma poesia, um escrito. A ideia vem vindo ao ir olhando aquilo, porque não é dizer, eu vou pintar a lagoa, eu vou pintar um animal, eu vou pintar aquela cara ali. Jamais eu pensei isso. Eu penso. E quando eu vejo que a coisa está se formando, então eu dou meu detalhe, a minha puxadinha e vejo o que eu quero. Aquela moça, aquela cara feia, o cérebro ali. Imagino eu, estou fazendo uma série, só cérebros. Por quê? Inventei. É para olhar para a obra? Dona Eliana, vamos fazer o seguinte. Fala. Quem quiser conhecer um pouquinho melhor o seu trabalho, amanhã não, deixa eu ver quando é que é. Amanhã, sábado. Não. Amanhã já às 6 horas da tarde na Lagoa da Conceição é a vernissagem. Sim. Deixa eu deixar uns números de telefone. Tu diz pra mim aí? Oi? Tá anotado aí, não está? Tá anotado, eu vou dizer. 9960-7839, 9960-7839, 9960-2037 e 9989-2842. Esses telefones são telefones para quem quiser agendar visitas para conhecer essa exposição. Eu pinto a vida e os sentimentos da artista plástica e escritora Liana Brandão. Foi uma conversa ótima, dona Liana. Sucesso nessa empreitada aí dessa exposição e no 8º livro, tá bom? Querida, obrigada. Imagina, cuidado com o seu microfone. Camila, esses ficam para ti. Tá bom. E
eu agradeço, como eu te disse, a vivência, saio daqui louca, desesperada para já pegar a tela e pintar mais coisas. Então vamos lá, o Estúdio 36 agora faz um intervalo. Obrigada. Dona Liana, obrigada. Quem me ouve, fiquem com Deus. A gente já volta. O Estúdio 36 está de volta nesta sexta-feira aqui na TV Com. A arte está presente na vida dela desde a infância e lá se vão 87 anos. A gaúcha Liana Maia Dávila Brandão traz a público parte do trabalho em uma exposição aberta ao público a partir de hoje no Espaço Cultural Governador Celso Ramos, no BRDE. Eu converso agora com a artista Liana Brandão. Boa noite, dona Liana, tudo bem? Boa noite, Camila. Como é que vê a senhora? Boa noite a vocês. Bem, graças a Deus. Produzindo. Estou lá no espaço agora do do Banco Celso Ramos e não vieram, eu não, dessa vez... Não conseguiu trazer. O material te trouxe aí, pequenas coisas, mas que são as que estão lá. Ah, sim. Porque eram quadros muito grandes, não poderia trazer para cá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma. E esses estão expostos aqui lá até o dia 6. Até o dia 6 de maio, hein, ó. Aqui tem alguns quadros da Liana Brandão, da artista, que estão expostos lá. Tem trabalho novo aqui? Tem trabalho, recente? Tem, exatamente. Tem trabalho, aí está uma mistura de trabalhos que eu fiz há pouco, uma exposição. Sim, a senhora veio aqui em outubro, né, falar dessa última exposição. Eu acho que... Outubro ou novembro, por aí, né? E agora, depois desse, então, tem uns quadros muito diferentes. Qual é o tema desses quadros? É uma mistura que eu estou agora procurando, não sei se é o mundo que está mudando, se é a minha velhice que está mudando. Eu estou mudando a maneira de pintar, de trabalhar. Está mudando então, como, dona Liana? Eu acho que, as cores estão mudando? É natural a gente vivendo, o dia a dia, tu não acha? O dia a dia, hoje não foi igual a ontem. Não será igual amanhã. Claro. Então a gente não pode ficar pintando sempre a mesma coisa. A mesma coisinha. E o que a senhora... E eu não, é um natural que me vem. Não é que eu planeje isso. Eu estou agora isso porque eu estou falando contigo, estou dando uma explicação. Porque nem explicação eu dou para ninguém, nem para mim. Simplesmente vai lá e pinta. Simplesmente vou lá, aquele papel vazio ou aquela tela vazia... Aquilo branco, sem nada, inspira. Porque o que vai me fazer o trabalho é o que está dentro de mim. Que eu já juntei durante esses... 80 e poucos anos. Porque agora a vida, ontem era um jeito, hoje eu já tenho que pintar de outro. Então não adianta eu planejar, amanhã eu vou fazer isto. Absurdo. Até, às vezes, dá. Não sabe se amanhã vai fazer sol, vai fazer chuva, né? Então, a vida, cada dia a gente constrói, a gente faz. E a senhora, olha só, a senhora trouxe umas fotos e tem umas imagens também do seu trabalho que o pessoal em casa está conseguindo assistir. Aquele lá é não é dessa última, dessa que eu estou falando, da minha transformação. Eu me transformei. Ali foi aquela exposição que eu fiz a última que eu estive aqui. Os quadros vieram misturados. Tem coisas de várias fases. O pacote não era próprio, não são só os que estão na galeria. Entendi. Como eles são todos dentro do mesmo, não é estilo, é o meu traço, eles são bem diferentíssimos. Que nem parece até de uma pessoa só, e não é mesmo. Eu sou Liana, mas eu sou 1000 Lianas, porque quem olhar para isso aí, para os meus quadros, já estão olhando e disseram, mas não aparece de uma pessoa. E eu própria acho também. Então agora aquele ali, como tu vê, ali tem bicho, tem gente. Eu acho que o mundo, as pessoas estão ficando tão sem alma
sensibilidade, eu não sei o que é, tão duras. Tu está vendo agora, assistindo nós, essa terrível tragédia. Aquela em São Paulo, da menina horrível, Isabela. né? Aquilo desmancha qualquer... Esses sentimentos, assim, esses sentimentos até ruins, inspiram a senhora para pintar? De desespero, porque a vida, porque tu vê, pois existe. Eu não sei se, às vezes fico pensando, nesse meu tempo da idade, se eu tenho que viver todos os dias. Às vezes me lembro, meu Deus, naquele meu tempo antigo, era muito mais calmo, era muito mais saudável, na verdade era saudável. Não era mais bonito, não era melhor, era saudável, era natural, famílias, pintores, escritores, tudo. Agora é um transbordar de coisa misturada, que tu não sabe como é que tu vai separar o pintor do desenhador. Então eu tenho que pintar essa mistura, porque pois assim a vida. Então eu não sei se a vida que me transformar no tempo fez isso, ou se é a minha maneira de ser, que não posso ver um sangue. A senhora ainda pinta até hoje? Agora o pior de tudo isso... Todos os dias a senhora agora pinta? para mim, desculpa, dá licença um pouquinho. Diga. O pior de tudo isso para mim é que eu tenho horror de guerra, de tragédia, de tristeza, e estou vendo que as coisas estão caminhando para o que será. Eu fico pensando para as gerações. A minha esperança é que a geração agora chegue num ponto aí, porque Deus não pode deixar, o Deus que está aqui conosco, não pode deixar acontecer mais